Mabuhay, seja novamente muito bem-vindo, Flávio Gavilowski aqui na área e hoje eu venho trazendo mais um conceito técnico que vai te auxiliar, que vai te ajudar nos seus treinamentos diários. O treinamento de hoje fala sobre faca, mas antes, o nosso bom e velho café. Agora sim, vamos lá. Aqui eu tenho comigo duas facas de treinamento, uma com uma lâmina, né, digamos assim, normal, uma lâmina fixa comum, e outra que representa uma carambite. Eu sempre defendi, sempre defendo que uma carambite não é uma faca lá muito especial, né? O pessoal ainda endeusa muito a carambite, fala, porque ela é mais mortal, porque ela é mais isso. Não necessariamente ela possui algumas características próprias, sim. Quer dizer que ela vai ser mais mortal, mais letal, mais eficiente por conta disso? Não. Tudo que você consegue fazer com esse tipo de lâmina, você consegue fazer com esse tipo de lâmina também. Mas na hora de você treinar, alguns cuidados devem ser tomados. Porque não é só porque você consegue fazer o que você consegue fazer com uma, você consegue fazer com a outra, a forma de treinar será a mesma. E tudo isso a gente se remete primeiro a uma faca de lâmina simples, certo? Muitas pessoas vão treinar a parte de autodefesa com faca, combate com facas, acabam treinando, mas boa parte delas acabam treinando de forma errada. Seja por deslize, seja por descuidado ou até mesmo negligência do professor que está passando determinada técnica. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a aplicação de uma técnica está sendo feita da forma errada. Então aqui eu tenho uma faca, por exemplo, eu vou fazer um movimento de corte, então eu assumo minha base, coloco, seja minha mão no pescoço, posso colocar ela no peito, posso deixar ela mais para frente, não importa nesse primeiro momento o que eu estou fazendo com a minha mão viva, mas eu estou me concentrando ali no corte, certo? E eu estou cortando. Só que, repare que eu vou fazer dois movimentos, um eu vou fazer propositalmente errado e outro eu vou fazer certo. Repare se você consegue ver a diferença. Então, o primeiro movimento e o segundo movimento. Conseguiu reparar a diferença dos dois? Vou fazer de novo. Então, o primeiro movimento e o segundo movimento. Reparou a diferença? Eu duvido que você tenha. Talvez tenha reparado, mas se eu fosse apostar, eu apostaria que talvez você não tenha percebido. Porque é um erro muito comum e que a maioria das pessoas tende a não perceber. Quando eu digo a maioria, eu digo praticamente todo mundo. Ela só percebe quando eu chego e falo para ela assim, nossa, quem diria que é tão óbvio, certo? Eu vejo os alunos fazendo isso presencialmente dia após dia. Pode ser por conta do cansaço, da falta de atenção, ali do movimento que se torna, querendo ou não, repetitivo, e isso acaba prejudicando a repetição. Mas tem que ser levado a sério, tem que ser levado com cuidado. Qual seria esse pequeno movimento? Qual foi essa diferença que eu acabei de colocar aqui? No primeiro movimento, eu fiz um movimento de porrada, de impacto, de martelada praticamente. Eu basicamente estava batendo com a minha faca. No segundo movimento, eu estava fazendo um movimento de corte, de deslizar mesmo, deslizar. Então o que eu tenho na minha mão é uma faca, não é um martelo, não é um machado, não é um facão, não é um cutelo. Então eu não quero realizar um corte através do impacto, e sim eu quero realizar um corte. Então a ideia é que toda vez que eu vou fazer esse movimento é deslizar, cortar, não bater. A efeito de treino, isso pode causar duas coisas. Primeiro, que você vai treinar errado, certo? Você vai estar condicionando a bater com a sua faca. E segundo, seja quem for o seu colega de treino, até o final do treino vocês não vão ter mais braços, não vão ter corpo, vocês vão ficar se batendo, se esbufeteando de forma desnecessária, certo? Flávio, mas se eu bater com a faca eu não vou gerar algum tipo de dano no meu agressor? Com certeza. Porém, como é um objeto que ele não foi feito para ser utilizado dessa forma, como por exemplo um facão, o efeito que você vai causar no seu agressor vai ser muito menor do que se você fizesse o trabalho de corte. Vai gerar uma lesão, vai gerar um ferimento? Sim, mas vai ser menos aproveitado do que se você utilizasse como ele deveria. O mesmo seria, por exemplo, um cutelo, o mesmo para um facão, o mesmo para um machado. Se você pega um machado numa árvore e se você ficar lá cortando ela, você vai cortar a árvore? Vai, mas você não vai ter o mesmo efeito se você utilizasse o machado
com o fim que ele foi fabricado para ser utilizado, perfeito? Então se você treina com uma faca de lâmina simples, certo? Uma lâmina reta como esse exemplo aqui, lembre-se, são cortes, 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 e não é porrada, não é porrada, não é porrada, não é porrada, perfeito? Agora, indo para o lado das carambites, o princípio é quase o mesmo. Então, esse formato mais arredondado aqui da carambite, que lembra de fato uma garra, inclusive aqui no canal, se você dar uma procurada aí, você vai encontrar um vídeo, dois vídeos na verdade, que eu falo só sobre as carambites. O primeiro eu falo sobre o lado histórico e como é que ela surgiu, e o segundo, as aplicações em combate da carambite. Então se você der uma fuçada aí, tenho certeza que você vai achar. Então isso vale o mesmo para a carambite. Lembrando lá dos vídeos que eu mencionei, né, nos dois vídeos que eu mencionei para efeito de combate, a carambite não tem aquela ideia de ser uma faca de corte, como a faca de lâmina simples. Ela não tem o trabalho de fazer esse movimento de corte. Ela tem a ideia de ser usada para dilacerar, estocar e dilacerar, da mesma forma que uma garra faria, da mesma forma que um tigre, um leão faria. Exatamente. Lembre-se que lá nos primórdios a carambite ela não tinha fio, ela não era feita em metal, ela era literalmente uma garra num pedaço de madeira. Então o guerreiro filipino, ele entrava, ou indonésio, entrava estocando e dilacerava. Com as carambites modernas, o princípio é o mesmo. Você tem que se concentrar na ponta. Você vai estocar e dilacerar, estocar e dilacerar. Já não é mais o efeito de corte. Você vai ter muito mais dificuldade para conseguir fazer este movimento, porque o fio está aqui dentro. Você teria que entrar e fazer toda essa volta para conseguir fazer o corte. A ideia é você vir com a ponta. E é aí onde a maioria das pessoas acabam errando no seu treinamento. Por quê? Porque elas estão acostumadas a treinar com esse tipo de lâmina, e aí quando elas vão para estocar, elas fazem este movimento aqui. Tentar fazer aqui de lado, elas fazem este movimento. Quando na verdade, quando você está com uma carambite, elas vão fazer isso. Quando na verdade você deveria fazer isso. A ponta tem que estar voltada para frente. Se está aqui, meu braço, sendo, né, o alvo, e eu faço desse jeito, o que acontece? Eu bato com o dorso da lâmina, quando na verdade eu deveria fazer isso aqui, e aí rasgar. Ó, até arranhou aqui, para ver como funciona, e é de treino. Então a ideia é estoca e rasga, estoca e rasga, estoca e rasga, estoca e rasga. Então você entra com a ponta mais girado aqui o punho mesmo, certo? Não é isso, senão isso você vai fazer com o dorso, com a ponta e rasga. Aqui você quer cortar, aqui você quer dilacerar, certo? São duas ferramentas que ambas fazem as mesmas coisas, ambos cortam, ambos dilaceram, ambas estocam, mas você tem que saber como trabalhar com cada uma, perfeito? Da mesma forma que se você utilizasse um facão, não é da mesma forma que você usa um machado, que não é da mesma forma que você usa um cutelo, e os três são objetos corto-contundentes, perfeito? Então, fica aí a dica, implemente isso no seu treinamento. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que eu terei o maior prazer em responder. Perfeito? Um forte abraço e até amanhã.